em inglês, né? Gravação em progresso, quer dizer, gravação acontecendo. Boa noite para todos, queridos amigos. Eu sempre fico aguardando o sábado ansiosamente. Às vezes eu fico até ansiosa demais. Meu Deus, não chega, está faltando, a hora não chega. Preciso me acalmar mais, porque é muito bom, eu sinto um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero lembrar que nós estamos estudando, concluindo hoje o pacote, né, de Mateus. Eu vou chamar de pacote, mas na realidade o capítulo não acabou ainda. É um item onde ele coloca, a tradução do Haroldo é espigas arrancadas no sábado. Então, foi do capítulo 12, versículo 1, ao versículo 8, que acho que nós estaremos concluindo hoje. Na semana que vem, nós já vamos começar um outro assunto. Vamos falar sobre a cura do homem com mãos atrofiadas, que deve ser muito interessante, não é? Mas hoje nós vamos concluir o estudo desse grupo que nós estudamos até hoje, vamos estudar, onde Jesus conversa com os fariseus, né? Que os fariseus tentam jogar várias situações para que ele fosse apanhado em culpa, eles sempre tentam, e Jesus, com muita maestria, com muita sabedoria, consegue sair de todas as situações, ainda lhes dando vários ensinamentos, ou fazendo-os refletir acerca de regras da lei, que eles estão colocando para Jesus, que eles não cumprem, né? Estão vigiando nos outros, julgando os outros, mas eles mesmos não estão cumprindo. Então, nós vamos, como sempre, utilizar o estudo do nosso querido companheiro Aloísio Elias, lá de Uberaba, cujo estudo nós estamos acompanhando, porque ele já tem o estudo pronto. Nós, então, o acompanhamos, aproveitando o que ele nos traz, já com bastante minucioso, bastante detalhado o estudo dele, muito interessante, e, eventualmente, acontecendo a necessidade, a gente para, interrompe, comenta, como a gente Quem era o Cristo e quem sou eu? Espera um pouquinho, deixa eu parar aqui para poder retomar o meu controle aqui, agora sim. Então, nós paramos, não sei se eu falei para vocês, nos minutos, né, 43 minutos, de 1 hora e alguns minutos que ele vai fazer esse estudo, então, hoje, provavelmente, a gente conclui. Vamos lá, então, continuar. Se Jesus, que era Jesus, se comportou... Sim, só lembrando que nesse versículo 8, Jesus diz, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. É esse trecho que o Aloísio Elias está analisando e que nós iniciamos no sábado passado, sábado atrasado, a comentar a respeito dele. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Como comportou? Então, eu que sou eu, devo me comportar como? Pronto, aí tudo se acomoda, aí é sábado. No dia em que em todos os lances da minha vida eu tiver me comportado segundo o paradigma de Jesus, obra acabada, sábado, aí pode descansar, Sadel. Até lá, retoques detalhados, dia após dia. Ele é o Filho do Homem, ele encarnou, ele viveu como um humano, como qualquer outro humano, para ser luz no meu caminho, para que eu tivesse na experiência humana dele um paradigma, um modelo, um padrão de existência para a minha vida humana. Então, em todas as situações eu vou aplicar isso.
Quando é que o Filho do Homem se torna Senhor do sábado? O sábado, ele é o símbolo da aliança. Por que que o homem guarda o sábado? Por que que ele tem que consagrar esse período? Para reafirmar, pelo pensamento, pela fidelidade mental, uma aliança com Deus. E aí, daí vem a origem teológica da palavra religião, que a gente vai encontrar na etimologia dela. Religare. Religare, religar, aliança. Com quem? Com Deus. Se Jesus é o meu paradigma de experiência em todos os lances, na vida doméstica, na hora extrema, então ele tem que ser também o meu paradigma na vida religiosa. Ele é o religioso dos religiosos. Ele é o fiel da balança. Ele é a referência quando o assunto é religião. Por isso ele é o Senhor do sábado. O Senhor do sábado é isso. O Senhor do sábado é aquele que, quando o assunto for religiosidade, ele é o padrão. Ele é o fiel da balança. Ele é a medida para todos os assuntos concernentes à religiosidade na Terra. O sábado aí representa a religiosidade humana, o impulso de religar, a aliança estabelecida homem-Deus, filho e pai, criatura e criador. E nesse assunto, ele é o Senhor. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. A passagem que a gente estudou até hoje no versículo 8, não é uma passagem de um embate religioso? Então, Jesus lidando com os fariseus, ele é um paradigma, ele é um padrão. E em todas as outras ocasiões em que houveram embates religiosos, que aí você não pode isolar uma passagem também. Teve situação de embates religiosos em que Jesus argumentou? Teve. Essa é uma delas. Teve situações em que os fariseus chamaram Jesus para um embate religioso e que ele silenciou e não aceitou o convite? Teve também. E nas situações em que ele aceitou o convite ao embate, ele odiou, ele baixou o nível, ele humilhou? Não. Então ele é o Senhor do sábado. Ele é a referência maior quando o assunto é embates religiosos. E nós não sabemos lidar com isso. Olha, nós não sabemos lidar com nós não sabemos lidar de forma madura, com maturidade, nem quando vamos discutir sobre religiosidade. Vocês imaginem então quando a gente vai discutir política. Aí o nível, ó, nem com religiosidade. Recentemente eu estive conversando com um amigo meu e ele não concordava com a forma minha de pensar sobre a política. Mas eu não me conformo que você pense isso. Falei, mas por que você não se conforma? Eu posso também dizer que eu não aceito você pensar de maneira diferente de mim. Quer dizer, não concordo. Mas você é livre para pensar do jeito que você quiser. Mas não é possível que você pense assim. Eu falei, ó, eu gosto muito de você, tenho você como uma pessoa muito guerreira, você tem passado por reveses, tem superado, e eu te admiro muito. Não concordo que você pense assim, mas o fato de você dizer que não aceita que eu pense diferente, vamos com calma, meu irmão, eu te amo muito, não quero brigar com você, não. Você não vai mudar meu pensamento. Eu hoje penso assim porque eu cheguei às minhas conclusões. Mas não precisa ficar assim preocupado. Nós não estamos órfãos. Jesus está no leme. Ismael é o guia espiritual do Brasil. Ele está vendo como as coisas acontecem. Jesus vê como as coisas acontecem no nosso planeta. Cada planeta tem um sistema político, existem ditaduras, existem criaturas querendo conquistar o seu espaço e, infelizmente, realizando loucuras por aí. Mas Jesus está sabendo de tudo.
Ah, mas você não pode ficar de braços cruzados esperando. O que é que eu vou fazer? Eu posso orar. Isso é o mais importante, vibrar positivamente. Eu não vou sair por aí gritando que está todo mundo errado. Não, mas você está em cima do muro e falou: se você acha que eu estou, eu estou. Aí é uma coisa interessante, porque a pessoa fica destemperada, porque você não pensa como ela, não aceita os argumentos que ela coloca, e isso é o que a Luísa está falando. Não é fácil, É um realmente. paradigma, né? Exatamente. E não é fácil, porque a nossa, a nossa índole é de brigar, né? É de, não, mas você está errado. Eu antes fazia isso. Hoje em dia eu já tenho, graças ao meu bom Deus, graças aos ensinamentos, aos estudos, ao próprio a Luiz Elias, que trouxe para a gente tanta contribuição importante, eu já consigo pensar desse jeito. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas se tempera, se desequilibra e não tem jeito, né? É aquela história, imagina se Jesus ia sentir ódio de alguém só por Jesus sentir ódio. É uma piada, só porque pensava diferente, né? Fala. Lembrando, Giselda, que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátrias Evangélicas, eu acho que você está até relendo, né? Recentemente. Está do meu lado, eu leio todo dia um pouquinho. Então, né, tem um trecho lá que Ismael questiona Jesus, ele fala: a política terá efeito secundário. Mandei para esse amigo meu esse trecho. Porque o controle está nas mãos dele. E outra, ele não age com violência. Ele não vai chegar e mandar matar o Lula, matar os Bolsonaro. Ele não vai fazer isso. Claro que não. Ele não age com violência. Ele quer que todos aprendam. Eu mandei para ele, ó, Jesus diz o seguinte, está lá. Eliu, acalma teu coração. O evangelho está sempre, esse país, né, a terra do Cruzeiro, estará sempre no meu coração, porque nela reinará, em primeiro lugar, o meu evangelho. A política está em segundo plano. Eu acho lindo esse trecho. Ele fala: meu coração estará eternamente ligado a esse país, que é o símbolo do Cruzeiro, né? O símbolo da redenção. Exatamente. Fala, Chico, você ia falar? Não, estou falando que eu me abstive de botar opiniões políticas no Facebook, que virou um palanque de guerra. Né? E esses dias, por acaso, Está falhando o seu som, Chico. A internet do Chico está cortando, Chico. Está cortando. A gente não está ouvindo. Mas eu vou, enquanto o Chico está lá acertando, eu vou fazer de Manuela as minhas palavras. Compartilhar. Prefiro a paz do que estar com razão. Então... E quem que pode afirmar que uma pessoa ou outra tem razão? Em se tratando de um assunto que é retórico, como a política, por exemplo, né? É retórico. É questão de preferência, não é uma questão de moral, não é uma questão simplesmente de preferência, de aqui você se afiniza mais, né? Então, exatamente. Então, nesse caso, retomando a discussão, de certa forma, era uma discussão também dessa natureza, né? Porque o que Jesus falava, no fundo, agredia um pouco o sistema que a sinagoga era como se fosse o Supremo Tribunal Federal. A sinagoga não, o Sinédrio, né? Era como se fosse o Supremo Tribunal Federal, tentando comparar, né? Que não tem comparação nenhuma, mas vamos falar assim, era a corte máxima, não era só o local da pregação, a referência para o judaísmo, né? O Sinédrio, mas o Sinédrio
e as sinagogas também funcionavam como tribunais, né? Exato. Então, era algo muito grave aquilo, porque Jesus falava que a posição política, ou a posição social, ou a posição educacional naquela época, vamos falar assim, da pessoa, não significava nada. E aí você fala isso para um fariseu que dedicou a vida desde criança, sendo doutrinado para, quando atingisse a maturidade, estar lá no Sinédrio. Então você imagina a confusão que isso gera, né? Então, assim, de certa forma, era uma discussão do nível que, talvez, ou até pior, que a gente tem hoje de polarização, né? Que a gente estava fazendo esse paralelo. E aí é muito mais grave, porque contradiz algo que foi, em teoria, né, não contradizia nada, mas para a ótica deles era contrária ao posicionamento daquele momento, né, daquela religião que era dominante, né? Era a única religião monoteísta do mundo, praticamente o judaísmo, né? Então, eles é que tinham a propriedade para falar de Deus. E aí chega um camarada e fala que aquilo que eles estavam falando era totalmente equivocado, que eles se esqueceram de muita coisa que estava lá nas escrituras, né? Que eles mesmos liam e se julgavam doutores. Então, é um impacto muito grande. É como chegar um carpinteiro, literalmente, numa universidade e desafiar um doutor em alguma coisa e falar que ele está errado. O cara vai se sentir extremamente ofendido, né? Porque Jesus não tinha tradição de ter estudado como alguns fariseus, né? Talvez até mais, ter estudado com algum rabino, né? Mais inteligente, mais comandante, que comandava, né, os estudos. Pelo menos, né? a gente não teve acesso a essa informação, né? Mas eu acho que não teve, não. Tanto que ninguém sabe, assim, né, o que Jesus fez dos 12 aos 30, né? E a gente, em Paulo Estevão, a gente percebe ele falar, lá vem você do carpinteiro nazareno, né? Então, assim, era assim que ele era tratado, né? Um simples carpinteiro quer falar de Deus para mim, que sou a autoridade máxima para falar de Deus, da única religião monoteísta que tem conhecimento, né? Então, assim, é algo muito impactante. É muito impactante. E aí a questão do paradigma acho que vai até além. Os caras se sentiam profundamente ofendidos por um carpinteiro estar falando aquilo. Claro que não era qualquer carpinteiro, era o carpinteiro do mundo, né? Marcelo, então, assim... Oi? No livro Maria, fala um pouco da infância de Jesus. Foi o único livro que eu li, alguma coisa sobre a infância de Jesus. Ele passou a maior parte da infância escondido dentro de mosteiros, dentro de sinagoga, retiros, refúgios, e ele ficava migrando assim de colônias em colônias, sabe? Porque ele era muito perseguido, até crescer. O único livro que eu li foi Maria, um livro muito bonito, tá? Fala da preparação espiritual. Quem é o autor? Terra para Maria, mãe de Jesus, poder nascer aqui. Muito lindo. Eu vou anotar aqui. Quem era o autor? Eu não lembro, não. Mas é recente, eu comprei na SEC. O Daniel sabe, o Daniel Santos. Eu encomendei, ele comprou para mim. Muito mas assim, pois então... No futuro, acho que no futuro mesmo, eu acredito, né, Marcelo? Eu acho que mais no futuro que a gente vai ter essa certeza quando forem descobertos, porque é a ciência que tem que dizer a palavra final, né? Conforme o próprio Kardec afirmou. Então, vão achar possivelmente escritos, documentos, informações mais completas para nos dar essa referência que a gente tanto aguarda, né? Mas assim,
pelo menos que nós temos notícia, Jesus não tinha títulos, né? O título dele era carpinteiro, profissão que ele aprendeu com o pai, né? Inclusive, o próprio Então, Nazaré não precisava nem ser os fariseus. Em Nazaré, os próprios companheiros dele, da vila de Nazaré, não aceitavam que ele, como natural daquela localidade, sendo filho de um carpinteiro, viesse ali falar com eles sobre o reino de Deus, sobre Deus. Não precisava nem ser fariseu, não. Os próprios conterrâneos dele lá questionaram. Pois é, mas é o que o Aloysio está falando, né? Eu usei essa comparação, talvez muito forte, mas Não, mas você é tá como se um certo. carpinteiro entrasse numa universidade, numa reunião de reitores, vários doutores lá, e falasse, ó, o reitor só tem um, né? Mas assim, na reunião de conselho lá, com vários doutores, e aí fala, olha, vocês estão errados, ou você está errado, sobre algo que o cara se especializou tanto e se aprofundou tanto em estudar, né? Dedicou uma parte da vida ou a vida inteira estudando para chegar naquele ponto. Então, é impactante. É verdade. Não, você tem razão. Eu acho Se o que cara foi não muito bem tiver, colocado. se a pessoa não tiver humildade, ele vai se sentir profundamente ofendido, né? Ou vai debochar internamente daquele coitado que está falando aquilo para ele, né? Na cabeça dele. Correto. Eu acho que você foi muito feliz, é isso mesmo. É como se uma pessoa analfabeta, praticamente, né, viesse dizer para um doutor, né, em filosofia, um doutor em religião, questioná-lo sobre diversas situações e ainda trazer informações superiores às dele, né? Que, no caso, eles quiseram fazer aquela jogada com Jesus, e Jesus foi lá no Velho Testamento e trouxe informações para eles que até lhes dava a resposta e lhes tirava a razão daquilo que eles estavam tentando atingi-lo, né? Com aquelas justificativas, aquelas informações que eles estavam tentando atingi-lo. É muito, muito, muito bacana. Ô, gente, o livro é de Miramês. Tá. Maria, de Miramês, tá? Ok, obrigada, querida. Pesquisei aqui, é muito lindo. Eu devorei o livro, eu li em 3 dias. É maravilhoso, eu recomendo. Ok, obrigada. Giselda, eu queria falar que você até brincou, né, com a frase que eu falei de eu prefiro ter paz a ter razão, assim. Eu acho que realmente casa muito com o que o Aloysio está falando e o que a gente falou muito aqui, porque era assim que Jesus agia, né? Quando ele falava, não era para ele ter razão, era para ensinar mesmo, era para mostrar para a pessoa, para ela aprender e convencer ela, não através de força ou nada, mas através para ela conseguir, vamos dizer assim, se ela se Refletir, auto-ensinasse, né? né? Ela perder para isso. E não através da força, assim. E eu tenho trazido essa frase, assim, para tudo na minha vida, assim, e casa muito com isso, de quando eu vejo que a pessoa quer escutar de fato, que a pessoa, seja sobre qualquer assunto, às vezes né, nem sobre política ou religião, que é o que a gente está falando aqui, mas qualquer coisa na vida, assim, se eu tenho um embate com alguém, mas eu vejo que a pessoa quer escutar, que a pessoa está disposta a escutar, eu falo. Mas se eu vejo que não vai dar em nada, eu me calo, assim. E por isso, porque não vai adiantar, né, falar. E aí a gente corre o risco ainda de cair de novo na questão do egoísmo, na questão do ego, Da né? vaidade, né? Da vaidade de no meio da briga, você, no meio da discussão, né, você acabar ficando com raiva, sendo que você no início nem estava com raiva, mas por causa que seu ego foi atingido, sua vaidade foi atingida, porque nós ainda somos imperfeitos, então a gente ainda corre esse risco. E aí, então, acho que casa muito, assim, é um ditado popular, mas que eu acho que tem um porquê aí, que eu acho que casa realmente muito. E a gente também não pode esquecer, a gente não pode esquecer... Fala, Helder. O que ela está falando aí tem totalmente fundamento. Você não adentrar, principalmente o que ela está fazendo para ela, inclusive.
não adentrar na sintonia do que não vai te favorecer, mostra muita grandeza sua, Baixinha. Continua assim. É isso que eu ia dizer. Você tirou exatamente o meu pensamento. Não esquecendo de que a gente também, entrando nessa situação de briga, de embate, de conflito, a gente está entrando numa sintonia que pode, né, entrar. Nós iremos receber uma série de influências, na maior parte, negativas, porque os espíritos bondosos não querem discussão. Se eles verem que as criaturas estão ali, os corações estão ali, se batendo, se agredindo, se altercando, eles vão se afastar. E quem vai ficar? Quem gosta de confusão, né? O Daniel quem gosta de botar fogo na situação, né? O Daniel falou numa das aulas do estudo aprofundado da mediunidade, sobre um livro que ele leu. Ele fez uma menção que uma simples discussão, um grito que a pessoa deu, no meio de uma conversa mais acalorada, a família levou 6 meses para se recuperar. Ah, sim, o grito. Espiritualmente. É o nome do livro? Não, é o nome da lição, da mensagem. Da lição, né? É. Pois é, então, só para a gente ver em que nível que a gente chega, né? Quando a gente começa a dar espaço para a discórdia, né? Tem uma outra situação também semelhante, que vai nessa mesma linha, que é o novelo. Uma senhora conversando com a outra, porque eu amo, eu gosto muito dele, ele é uma pessoa, ele é uma criatura, um ser. Mas você não tem medo do seu marido sentir ciúme? Não. E essa pessoa, ouvindo no ônibus, deduziu uma coisa totalmente diferente. A coisa foi passando. No final, houve até uma situação de crime, e essa senhora estava falando do gatinho dela, que ela amava. A outra ouviu, vejam bem, com aquela ideia de fofoca, de maledicência, foi passando, chegou aos ouvidos do marido. O marido, enciumado, achou que a mulher o estava traindo, preparou uma armadilha para ela. Então, quer dizer, uma situação, isso eu acho que foi Hilário Silva também, semelhante ao grito, uma coisa que vai passando, vai aumentando, à medida que vai passando, vai aumentando de tamanho, de intensidade, e realmente pode causar uma situação desagradável, né? Como foram esses 2 casos. Acho que foi Hilário Silva, os 2 livros, né? A Vida Escreve e o outro livro que me falha a memória aqui agora. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Exato. Tudo cresce da forma negativa quanto também da forma positiva. Se o meu conviver no dia a dia, meu irmão, meu querido, minha irmã, eu quero ver você bem, que felicidade te ver bem. A gente usar esses termos e outros mais melhores ainda, no dia a dia da gente, além de nos fortalecer, vai nos fazer ficar bem com todos, e daqui a um pouquinho isso vai ser a maior normalidade na nossa vida. É verdade. Mais alguma coisa, meus amigos? Então, vamos prosseguir aqui. Fala, Tonzinho. É o dia em que nós nos consagramos a Deus. Como? Começa pelo minuto, a 2, a 3, e aí vai de até chegar no dia inteiro. Entendi. É gradativo. Isso. Fizemos o sábado inteiro, aí agora, com certeza, isso não para por aí. Isso vai seguir sábado, domingo, segunda. Exatamente. Vai até a semana inteira. Tonzinho, a questão é a seguinte. A consagração espiritual do sábado, ela é do pensamento. É o pensamento consagrado a Deus. Esse sábado pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos,
pode ser uma hora, pode ser um dia inteiro, pode ser uma década inteira, pode ser milênios. O tempo que eu conseguir manter o pensamento ligado ou religado a Deus, esse foi meu sábado. Certo? Só que existe o sábado litúrgico, o sábado das religiões. Para a Igreja Católica é o domingo. Existe, por exemplo, o Ramadã, que é um mês sagrado para os maometanos, né? Os espíritas, por exemplo, dá o 18 de abril, né? Dia do Livre Espírito, faz um monte de celebração, um monte de festividade. O nosso sábado, ele tem sido litúrgico, ele tem sido um sábado convencional, um sábado em que a gente está de corpo presente, mas não necessariamente de pensamento. Jesus é o Senhor do sábado, mas o Senhor do sábado é espiritual. Quando o assunto é espiritualidade, ele opina. E a palavra dele é o fiel da balança. Sobre esse outro sábado, Jesus não opina. É como se Jesus virasse para esses fariseus aqui dessa passagem e dissesse o seguinte: olha, sobre essas regrinhas, essas proibiçõezinhas que vocês estabeleceram para o sábado, eu não vou ficar discutindo com vocês sobre isso, não. Uma coisa é certa, vocês foram descaridosos com eles. E isso é mais grave do que violar uma regrinha convencionada do sábado. Então, se um de nós aqui viola uma regrinha de disciplina na casa espírita, fruto de alguma convenção, e um outro vem e humilha, agride em função disso, quem cometeu a maior violação? Vamos supor que existe uma regra na casa que depois das 7h02 ninguém entra no salão. Aí alguém chega às 7h05 no salão. Chegou atrasado? Violou uma regrinha que havia sido acordada entre os membros da casa? Sim. Aí veio um sabichão, como você pode não ter disciplina? Emmanuel falou para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. E humilha, e acaba com ele. Quem violou a regra maior? O segundo, que foi descaridoso. Então o primeiro violou o sábado litúrgico, uma regra de templo, de pedra. O segundo violou o sábado do Espírito, que é uma regra divina, a da caridade. Entendeu, Tonzinho? O que eu fiz? Eu separei lá da Revista Espírita uma passagem que eu acho, sim, ela é emblemática para isso. É da Revista Espírita de 1861, no mês de agosto. E se chama A Controvérsia. Olha o título. A Controvérsia. Quem dita essa mensagem é o Jacques Bossuet. O pessoal do pré-vestibular, às vezes, vai lembrar do Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet era um teórico, ele é um dos teóricos do absolutismo. E ele que expõe a teoria do direito divino de governar. Ele dizia, quem pôs a coroa na cabeça do rei foi Deus. Então o rei tem uma autoridade que Deus deu para ele. Por isso ele deve ser obedecido fielmente. Isso foi uma das teorias, ele era um religioso, ele era um sacerdote, um padre, uma das teorias que mais fundamentou o absolutismo monárquico no século XV, XVI, XVII. Essa teoria de que o rei tem um poder divino. Ele criou muita encrenca por causa disso, criou muita complicação por conta disso. E por ele ser católico, ele criou antagonismo com os protestantes e vivia naquele embate teológico. Uns concordavam com ele, outros discordavam, e ele entrava em contendas, sempre baseado na Bíblia. Ele ia lá, aqui a Bíblia diz. Ele gerava muitas controvérsias. Então, a discussão dele se dava numa perspectiva vertical de sábado do Espírito ou numa perspectiva horizontal de sábado dos homens? A religião que ele vivia discutindo era de Deus ou era humana?
Vertical ou horizontal? Horizontal. Ele desencarna, vê o papelão que fez, e aí dá uma comunicação que Allan Kardec publica na Revista Espírita. Olha como é que ele começa. Enviando seus espíritos para vos ensinarem vossos verdadeiros deveres para com ele e para com os vossos irmãos, quer Deus, acima de tudo, que a caridade seja o móvel de todas as vossas ações e de vossos irmãos, que querem fazer renascer esses dias de luto e estão na cena do orgulho. Deus quer, acima de tudo, acima de qualquer discussão institucional, Ele quer, acima de tudo, que a caridade seja o guia de vossas ações. Começa assim o Jacques Bossuet. Então, se for para promover uma discussão teológica, como essa que Jesus aceitou, nas passagens, nos versículos que nós estudamos, pode. Se você der conta de permanecer caridoso do começo ao fim. Se não, porque não basta saber a verdade. É importante que o seu conhecimento da verdade esteja florido, perfumado com o amor. Se for só verdade, você só vai dar conta de humilhar e machucar. Só isso. Continua. Este tempo está longe de vós, e Deus seja bendito eternamente por ter permitido que os homens cessassem para sempre essas disputas religiosas, que jamais produziram o menor bem e causaram tanto mal. No século XIX, Jacques Bossuet vai dizer em Comunicação Espiritual, olha, ainda está um pouco distante dos nossos dias, o tempo em que os homens vão colocar a caridade acima de suas convicções. Mas uma coisa é certa, quando esse dia chegar, a gente vai olhar para trás e vai ver que essas discussões teológicas não trouxeram bem nenhum, pelo contrário, geraram muito mal. Ontem eu estava lendo, que eu também gosto muito de ler A Caminho da Luz, né? Um dia eu leio A Caminho da Luz, outro dia eu leio Boa Nova na hora de dormir, né? Outro dia Brasil, Coração do Mundo, e ontem eu estava lendo Caminho da Luz. Justamente numa parte em que Jesus envia diversos missionários, porque a religião, a Igreja Católica, né? Eles estavam cometendo abusos enormes em nome de Deus, colocando aquelas várias indulgências, tinha até uma tabela com valores dos perdões, né? Perdão para cada tipo de erro cometido, e é quando Jesus envia Calvino, Erasmo, né? O próprio... Não, o nome, gente. O principal aí, da Igreja Lutero. Eu pensei, da Igreja Luterana, Lutero. E outros mais, para poder mexer com o estado atual das coisas. E acabou conseguindo, porque cada um em seu país, em sua localidade, começou a injetar ideias novas e a combater aqueles vícios religiosos antigos, e a igreja foi perdendo poder. Interessante. Ele diz lá que o Emmanuel, né, que o Lutero, por conta de algumas pressõezinhas, ele abriu alguns precedentes, mas, de um modo geral, ele fez uma mudança praticamente quase radical, né? E outros também, o Erasmo, o Calvino, cada um no seu país, na sua localidade. Então, encarnaram todos mais ou menos na mesma época, encaminhados por Jesus para sacudir o pessoal, porque já estava demais o domínio da Igreja Católica, né? Então, quer dizer, é isso mesmo, quando a coisa começa a ultrapassar o limite do aceitável, Jesus não está dormindo, gente. Ele está ali com a sua equipe, né? Maravilhosa, a sua equipe que está pronta, e ele imediatamente convoca todos, e vários se apresentam, muitas vezes ele nem precisa designar, vários se apresentam como
se oferecem, né, para vir realizar aquela missão. É muito legal, muito bacana. Fala, quem ia falar? Sou eu, Chacur. Eu não estou te vendo, É que eu só ouvi a voz. eu lembrei que você está falando aí, você está falando do livro A Caminho da Luz, né? Que Emmanuel fala isso aí. Ele lembra também do Maomé. Ele enviou também o Maomé para poder formar uma frente contrária ao que eles estavam fazendo lá na Igreja Romana. Infelizmente, o Maomé depois também se desviou da missão principal dele, mas ele reuniu o mundo árabe. Conseguiu isso. Reuniu as tribos, né? Com certeza. Teve ele não perdeu de tudo, mas desviou um pouco o caminho que ele tinha sido traçado para ele fazer. É verdade. E é tão interessante, acho que já comentei aqui com vocês, que o Maomé, ele recebeu também, assim como Maria, ele recebeu uma comunicação do anjo Gabriel, o mesmo anjo Gabriel que apareceu para Maria. Veio para ele para dizer que ele tinha missão, etc, etc. Quer dizer, é o mesmo da equipe de Jesus, né? Mas ele, infelizmente, se desviou. Mas isso é importante, é que, como você disse, juntou as tribos, todas árabes, deu uma diferençazinha no roteiro, né? Mas... Em parte, ele conseguiu, em parte. Quem sabe julgar é Jesus, né? Isso só coloca, vamos falar assim, que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Que aqui todos são falíveis, né? Salvo os espíritos puros, né? Vamos falar assim. O restante, todos nós, em algum nível, somos falíveis aqui. Por isso mesmo que a gente não tem autoridade nenhuma para julgar ou falar nada. Concordo plenamente com você. Até esses grandes espíritos, provavelmente, eles já têm um nível de evolução bastante alto, a ponto de serem missionários, né, enviados pelo próprio Cristo, e alguns deles falharam, não no todo, mas em momentos, né? Então, isso quer dizer que nós estamos sujeitos a qualquer momento e a qualquer hora, né, a isso. Então, a proposta do principal, que é o Shabat, né, que é o sábado, que ele seja contínuo, para que a gente vigie o tempo todo nossos pensamentos e a gente seja capaz de ter menos influência dessas expiações e dessas provas, né, que a gente está sujeito. Verdade. E do ambiente ainda, que ainda, de certa forma, para um espírito mais elevado, é pesado, né? Então, tenso ainda. Então, e a gente tem que deixar o ambiente mais leve, né? Pelo menos à nossa volta, né? A própria Alcione, né? Que habitava o planeta de Sírios, da região de Sírios, teve a sua solicitação de reencarnação na Terra observada, né, pelo Antúrio, que era o seu chefe lá. Ele disse, né, mas você tem certeza que você quer descer? Você vai sofrer influências do planeta Terra e você pode ter problemas e até recair. Você vê, ela já era um espírito que já tinha alcançado, né, uma evolução, uma qualidade de pureza, e assim mesmo ela foi advertida que poderia falhar, né? Mas ela veio e não falhou. O risco é alto. Às vezes eu lembro aqui do São Luís também, que estava já vivendo em Júpiter e veio para cá, ainda teve alguns deslizes. Que ele me perdoe, porque ele sabe que eu estou falando por efeito educativo. Com certeza, eles não ligam, não. Que a gente só vive caindo. Eles não ligam, não, eles sabem disso, gente. E para a gente é tudo estudo, né? Para a gente refletir. Oh, meu Deus. É convidado para participar de um culto ecumênico. Ele vai a esse culto ecumênico com a perspectiva de tentar harmonizar o seu entendimento com o entendimento dos companheiros de outras religiões? Ou ele vai nesse culto com o objetivo de vender seu peixe? De mostrar o quanto o espiritismo é superior às demais? Estão vendo?
E o sujeito já fica muito envaidecido, porque, olha, o fulano, a turma que vai formar na faculdade, te chamou para falar representando os espíritas no culto ecumênico da formatura. Aí o sujeito já estufa o peito e já fala, estou representando a doutrina espírita. Aí ele vai e prepara um lindo discurso para provar por que não existe céu e inferno. Aí ele prepara um lindo discurso para mostrar a reencarnação como uma prova incontestável. Para dizer que a mediunidade de Chico Xavier era autêntica. Ou então ele elabora um lindo discurso para dizer que Adão e Eva não existiram. E que é impossível Deus ter criado o mundo em uma semana. Que papelão, que vergonha. E eu já fui em culto ecumênico, eu sentei e fui assistir o sujeito falar, e eu fiquei com vergonha pelo movimento espírita. Ele estava lá representando o movimento espírita. Porque eu não percebi nele o menor esforço para se harmonizar com os demais. Sabe, que coisa mais bacana seria, nossa, vou representar o Espiritismo, já sei o que eu vou fazer, eu vou procurar umas frases bem bonitas do Papa Francisco, e umas frases bem bonitas de Lutero, ou de Calvino, e vou montar meu comentário em cima das frases de Lutero e de Calvino, porque do meu lado vai ter um padre e um pastor, ou de Madre Teresa de Calcutá, e eu vou deixar os dois felizes. Aí você vai, um espírita, olha que coisa linda, senta lá e faz um comentário belíssimo, citando o Papa Francisco, citando Madre Teresa, ou citando Lutero, Martin Luther King. E aí o pastor e o padre vai falar o quê? Só vai poder levantar conforme disse nosso irmão espírita, e aí fica ecumênico, porque aí um aproveitou a fala do outro, foi bonito, foi fraterno, foi harmonioso. É isso que o Jacques Bossuet está propondo aqui. Agora, você só faz isso quando o quê? Quando você reconhece que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor de todas as religiões, da minha, do pastor, da religião do padre. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor das religiões. O que Jesus faria num culto ecumênico? Primeiro, ele não iria representando religião nenhuma. Qual que é a religião de Jesus? A gente questionou isso semana passada. Ele estaria representando qual? A gente vai dizer, claro, com certeza estaria representando os espíritas, né? Com certeza, lógico que Jesus estaria representando os espíritas. E com certeza alguém protestante está assistindo, Jesus estaria representando os protestantes, é óbvio. Jesus estaria representando todas e nenhuma. E aí, quando ele abrisse a boca, ele falaria a favor de qual? Ele falaria daquilo que é terreno comum, daquilo que reúne todas, o amor e a caridade. Vamos ver o que o Jacques Bossuet vai dizer aqui, ó. Por que querer discutir os textos evangélicos que já comentaste de tantas maneiras? Tem 2000 anos de discussão evangélica, vocês ainda estão nessa. Esses diversos comentários foram feitos quando não possuíeis o Espiritismo para vos esclarecer. E é ele que vos diz, a moral evangélica é a melhor, seguia. Aí alguém vai dizer, mas antes a gente não tinha Espiritismo para entender o Evangelho, né? Então agora com o Espiritismo a gente entende melhor o Evangelho. Sim, e o que o Espiritismo diz? Que o terreno em comum, o terreno que não dá disputa, é o da moral evangélica. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí o Jacques Bossuet acrescenta, siga isso, viva isso, faça isso, seja isso. Não fale sobre isso. Seja isso. Não tem controvérsia. Aí não tem discussão. Mas, no fundo de vossa consciência, uma voz vos clama.
Para mim, há tal qual ponto obscuro, e não me posso permitir pensar diferentemente dos meus outros irmãos. Aí o sujeito se vê numa controvérsia. Ele não concorda com o que o outro falou, quando eles vão para defender seus pontos de vista, né? Ele não concorda com o que o outro falou, mas uma parte dele também fala que se ele entrar em contenda, ele está indo contra o ensinamento do amor ao próximo, aí fica aquele conflito, né? Elohim, aí ele diz Elohim, Elohim. Jacques Bossuet, que é uma expressão, né? Meu Deus, meu irmão. Ele está enfático. Meu irmão, ponde de lado o que vos perturba. Amai a Deus e a caridade, e estareis no bom caminho. Meu Deus, meu irmão, sai dessa. Vai para outra vibe. Não, que baixo astral, meu irmão. Jacques Bossuet está meio surfista aqui, né? Meu irmão... Não, sabe, tranquilo, olha para o outro com carinho, sabe, chama ele para jogar futebol, vai tomar um todinho, eu ia falar Coca-Cola, mas eu não estou podendo, um açaí, vai tomar um açaí, né? A Djelma agora está gostando de açaí, né, Djelma? Não, vamos parar com essa briga nossa, vamos tomar um açaí junto e falar sobre açaí? Vamos falar sobre a história do açaí? Como é que o açaí chegou no Sudeste? Pronto. Daí um pouquinho vocês estão amigos. Aí na hora que vocês estiverem amigos, sabe sobre o que vocês vão falar? Sobre amizade. Aí pronto. Aí está acontecendo uma discussão evangélica genuína. É memorável a história aqui em Uberaba, como ela é pública, a gente pode trazer aqui para o registro, a história da amizade de Chico Xavier com o padre Sebastião Carmelita, sacerdote católico, que tinha uma biblioteca exuberante da doutrina católica, mas que também continha um acervo grandioso do protestantismo e da doutrina espírita. Todas as obras do Chico ele tinha. Padre Sebastião Carmelita. Aí um dia chegou para o Chico e falou: Chico, eu tenho essa amizade com você, eu tenho uma simpatia tão grande com os companheiros aqui da doutrina espírita, do centro de vocês. Ele frequentava a comunhão, ia lá, participava dos trabalhos, comentava o evangelho, participava da distribuição. Aí um dia ele falou assim: você acha, Chico, que eu devia então deixar de ser sacerdote? Porque às vezes eu estou desrespeitando a igreja. O Chico falou para ele assim: não, meu filho, não faça isso, não. Você tem um compromisso muito grande com o catolicismo. Você nasceu com a missão de ser sacerdote, de ser padre. Qualquer um de nós vai falar assim: isso! Eu vou parar aqui, gente, porque já deu o nosso tempo. Lembrando que o padre Sebastião Carmelita, segundo o próprio Chico disse, é a reencarnação daquele frei lá do Alto de Fé de Barcelona que mandou queimar os livros de Allan Kardec. E ele veio... Olha, duas histórias interessantes, dois exemplos interessantes. O padre Sebastião Carmelita, no plano espiritual, ele refez a sua visão, né, daquilo que ele havia feito, da época de Kardec, e depois até queria seguir o espiritismo, mas o Chico falou: não, porque a sua atividade é junto à Igreja Católica, que ele havia, lá atrás, né, desviado os objetivos. Né? E do Bossuet, que depois que desencarna, descobre que havia feito tanta besteira, discutindo com todo mundo a respeito de religião, e agora aconselha o pessoal a não discutir. Nem todos os espíritos conseguem passar para o lado de lá e mudar de opinião, né? Que bom quem consegue, né, Chico? Pois é, com certeza. Que bom. Porque a maioria continua pensando do mesmo jeito, muitas vezes desencarna e nem aceita, como a gente já viu, desencarna e não aceita a reencarnação. Pois é. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Nós vamos encerrar aqui nosso estudo de hoje.
agradecendo a todo mundo pela presença, sempre muito agradável ver vocês. Nosso estudo do Mateus vai encerrar aqui, ficou faltando uns 10 minutinhos, 8 minutinhos, mas é isso aí, ele não vai acrescentar mais nada, só vai concluir essa informação sobre o sábado. E sábado que vem a gente começa, então, o item 9, né? Capítulo 12 de Mateus, versículo 9. Eu quero agradecer a todo mundo, desejar um feliz domingo, muita paz para todos, para a família de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada.